Boa noite, meus irmãos, queridos que estão nos assistindo na internet. Nós estamos aqui na Igreja O Brasil para Cristo, no Mandaqui, casa de oração para todos os povos. Você é muito bem-vindo, você acalme o teu coração nesta noite, dedique esse tempo a adorar, a bendizer ao Senhor, preste atenção em tudo que vai ser feito aqui, participe, você que está aí no teu lar, na tua casa, participe deste culto, dê o seu melhor para o Senhor. Eu convido você esta noite a abrir a palavra de Deus no Salmos número 46. Salmos 46. A palavra do Senhor nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nele está. Não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Palavra do Senhor. Meu querido, você que está aí nos ouvindo esta noite, você que está com o teu coração aflito, você que está com uma situação desesperadora, uma situação que você não vê saída, uma situação que te deixa desconfortável, que te deixa preocupado, saiba que Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema. Confie no Senhor, dedique esse tempo a adorá-lo, a buscá-lo. Entregue o teu fardo, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Dedique a ele esta noite o culto, a adoração, e você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida. Ele vai cuidar do que é seu, ele vai cuidar desta situação, ele é contigo. Ele pode entrar nessa situação e resolvê-la. Ele pode parar os montes. Ele pode parar as águas agitadas. Ele pode acalmar a tempestade. Por isso eu te convido esta noite a orar comigo. Buscando esse Deus maravilhoso. Senhor Deus e Pai, nós entregamos este culto ao Senhor. Nós pedimos que nesta noite, Senhor, o Senhor venha acalmar o coração aflito, o Senhor venha levantar aquele que está caído, o Senhor venha dar forças àquele que está fraco, Senhor. O Senhor venha, Senhor Deus, libertar a mente daquele que está cativo, Senhor. O Senhor venha dar saúde àquele que está doente. O Senhor venha trazer a paz, a alegria, Senhor Deus, no lar daqueles que estão, Senhor Deus, passando por um momento de desespero e tribulação, Pai. Esta situação e esta causa, Senhor Deus, que aos nossos olhos, Senhor, parece impossível, Senhor. Esta palavra, Senhor Deus, não existe no teu dicionário, impossível. Para ti, Senhor,
tudo é possível, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, cuida de cada situação, Pai. Eu não posso fazer nada, Senhor Deus. Eu não tenho como fazer nada por aquele que assiste esta noite. Eu não posso fazer nada por nenhum dos irmãos que estão aqui nos ajudando neste culto, Senhor, participando. Mas o Senhor pode, Senhor. O Senhor pode, Senhor. Eu te convido, Senhor, a estar aqui esta noite conosco, a receber, Senhor Deus, a nossa adoração, a receber, Senhor Deus, os louvores que vamos entoar esta noite, Senhor. É para o Senhor. Vamos fazer o nosso melhor, ainda, Senhor, que não seja um perfeito louvor como os dos anjos, Senhor, mas vamos fazer o nosso melhor, Pai. Vamos te entregar aquilo que temos, Senhor. Recebe, Senhor, no teu trono como cheiro suave, como aroma agradável, Senhor. Recebe-nos, Senhor, esta noite, Pai. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor. Amém. Graças a Deus. Adore ao Senhor nesta noite. Glória ao nome santo do Senhor. Paz, igreja, boa noite a todos que estão assistindo. Nós iremos continuar essa adoração a Deus. Que os nossos lábios estejam abertos, o coração sedento de adorar ao Senhor, aberto para receber também daquilo que Ele tem para entregar para você nessa noite, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, adore. Glória ao teu nome, Jesus.
o Senhor apareça sempre. Que toda a nossa vida possa refletir a glória do Senhor, para que outros possam ver, para que outros possam conhecê-lo. Aleluia. Cresça, Senhor, cresça. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Do santo do santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Cante, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, Deus, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. Oh, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Santo do santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer, Senhor, estar em Tua casa. Aleluia. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer. Tua presença
teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia, aplauda, Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Glória a Aleluia. Deus, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, que o nosso prazer em estar na presença dEle seja cada vez maior, sempre, sempre, glória a Deus. Obrigado, irmãos do louvor. Paz do Senhor, meus queridos, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, os irmãos que estão aqui no templo, é uma alegria muito grande a gente estar mais uma vez compartilhando da palavra de Deus e atentos àquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Noite fria, né, em São Paulo, muitas pessoas em situação de rua. Eu quero pedir para você que pode fazer alguma coisa. Eu quero te dar uma notícia, você pode fazer alguma coisa. Quando sair de casa, coloca um agasalho na tua mochila, no porta-malas do teu carro, atrás do banco, uma meia, uma touca, um cobertor. Tenha certeza de que você vai se deparar com uma pessoa que precisa. Faça isso, você vai ver que você vai experimentar aquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. É muito melhor dar do que receber. Faça isso, não perca essa oportunidade. Aleluia. Essa noite, nós vamos meditar na palavra de Deus sobre algo que é imprescindível, que é fundamental na vida de qualquer cristão. Como em tudo na vida, nós temos opções, né, de escolha. E, obviamente, essas opções, elas nos prendem às consequências. Todos nós somos livres para fazer qualquer tipo de escolha, qualquer tipo. Mas todos nós também somos proporcionalmente escravos às consequências dessas escolhas que nós fizemos. Daí a importância de nós buscarmos a direção de Deus em tudo aquilo que nós fazemos, para que nós possamos ter uma vida abençoada, uma vida tranquila, para que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor nos dá com paz, com alegria, que nós possamos desfrutar do convívio com a nossa família, que nós possamos desfrutar dos nossos colegas de trabalho, que nós possamos desfrutar da comunhão com os irmãos da igreja. Deus deseja que nós sejamos plenos em todos os nossos relacionamentos, afinal Ele nos criou para nos relacionarmos. Só que para isso nós precisamos entender e precisamos saber lidar com as situações que nos envolvem, no mundo físico e no mundo espiritual também. Muitas vezes, quando você está diante de um dilema, diante de uma decisão que você precisa tomar, é comum alguém dizer para você: olha, faz o que está no teu coração. Isso é uma expressão muito bonita, né? É muito bonita, só que é muito perigosa também, porque a Bíblia fala que o coração é enganoso, o coração é tremendamente corrupto. Então, nós sabemos que enquanto estamos neste mundo, existe uma luta constante do nosso espírito contra a nossa carne, da nossa razão contra as nossas emoções. E hoje eu quero pensar com vocês, eu quero refletir, eu quero também ser tratado e ministrado pela palavra do Senhor a respeito do espírito inabalável, a respeito de como conquistar um espírito inabalável, como conquistar um espírito que não está sujeito a todas as intempéries daquilo que gira e transita ao nosso redor, como conseguir conquistar um espírito estável. Olha que interessante, a definição da palavra estável diz que é aquele que não possui variações nem alterações, é invariável, é inalterável, tempo estável, personalidade estável. Nós sabemos que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele quer nos desestabilizar em todos os nossos relacionamentos, ele quer nos tornar pessoas instáveis, pessoas inconstantes,
porque assim nós nos tornamos presa fácil para aquilo que ele deseja fazer. Eu quero lembrar que o objetivo de Satanás, ele se divide em 3. A Bíblia fala que ele veio a esse mundo somente com 3 propósitos: roubar, matar e destruir. E um dos alvos prediletos de Satanás são as pessoas inconstantes, são as pessoas instáveis, são as pessoas que, como o apóstolo Tiago fala, que são como a onda do mar, que vão e vêm, e que estão sujeitas às muitas interferências de fatores externos. Uma pessoa que é instável, ela é inconstante, ela não tem firmeza naquilo que ela fala, ela não tem firmeza naquilo que ela faz, ela está sempre sujeita a bombardeamentos por parte do inimigo. Agora, aqueles que estão firmados, aqueles que têm o seu espírito firmado no Espírito de Deus, aquele que se alimenta da palavra, aquele que sabe quem ele é em Cristo Jesus, esse não. Haja o que houver, é uma pessoa constante, é uma pessoa que olha para as situações, que olha para as dificuldades, que olha para as circunstâncias adversas, sofre com elas, chora com elas, mas ao mesmo tempo ele sabe que o fim, aquilo que Deus preparou no final, é algo muito mais excelente. O apóstolo Paulo fala que a leve e momentânea tribulação, ela vai nos trazer o peso da glória do Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala que tudo aquilo que nós sofremos aqui nessa terra não vai se comparar ao que o Senhor tem preparado para nós na eternidade. Então, independente daquilo que você está passando, independente da circunstância adversa que você está vivendo, continue firme e busque construir dentro de você um espírito inabalável, que não depende de circunstâncias para estar bem. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8, nós vamos pensar sobre alguns versículos que estão aqui. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Diz assim, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Versículo 8. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertencem. Versículo 12. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, estamos mais uma vez diante da Tua palavra e precisamos da revelação dela, Pai. Precisamos, Senhor Deus, de algo que venha da Tua parte, de algo que venha do Teu Espírito, não de uma preparação humana, não de algum tempo de estudo das Escrituras. O que nós precisamos é da Tua revelação. O que nós precisamos é que o Senhor fale aos nossos corações. Por isso, Deus, que a Tua palavra nessa noite, ela seja eficaz, ela seja efetiva, Senhor Deus, nas nossas vidas, Pai, para causar, Senhor Deus, confronto, para causar transformação e para trazer a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Nós, então, diante desse texto, entendemos que existem duas perspectivas. A perspectiva humana, da carne, e a perspectiva do Espírito. Eu quero falar sobre algumas características e sobre algumas consequências daqueles que vivem pela sua própria carne, aqueles que vivem na perspectiva humana. Quando uma pessoa está abatida e assolada por alguma dificuldade, dificilmente ela encontra uma saída. Dificilmente ela encontra a esperança de que aquela situação vai passar. Quando ela passa por um grande sofrimento, quando ela passa por um grande abatimento, ela está refém do medo, ela está escrava do medo.
E Satanás lança setas da mente dessa pessoa, querendo escravizá-la e muitas vezes conseguindo, colocando-a numa situação de isolamento. Nós sabemos que muitas vezes, na própria natureza humana criada pelo Senhor, nós vemos que os animais, quando eles querem abater uma presa, a principal estratégia desses animais, dos predadores, é tirar essa presa do convívio da sua família, do convívio do seu clã, porque estando aquela presa separada do restante, ela se torna uma presa fácil. E quando uma pessoa está atormentada pelas situações de abatimento, sejam no seu corpo, sejam na sua alma, a tendência de Satanás é isolar essa pessoa e fazer com que essa pessoa pense que Deus não pode fazer nada. Fazer com que essa pessoa pense que o espírito está limitado assim como ela diante dessa situação. E nós sabemos que não é assim. Sabemos que é um grande engano esse de Satanás. Por isso ele isola as pessoas, porque ele quer que a pessoa se sinta sozinha, ele quer que a pessoa se sinta sem saída, porque aí ele tem muito mais meios de poder controlar a mente dessa pessoa, de poder controlar a vida dessa pessoa. Satanás ele investe constantemente contra a nossa fé, até porque a fé é um dom de Deus. Como Satanás não pode tocar em Deus, ele tenta tocar naquilo que Deus causa, naquilo que Deus produz. Satanás ele toca na vida das pessoas e ele tem prazer em fazer isso porque ele não pode tocar em Deus, então ele toca na criatura de Deus. Por isso ele tenta roubar e minar a fé das pessoas, por isso ele tenta fazer as pessoas andarem por aquilo que elas enxergam e não por aquilo que elas acreditam. Ele quer fazer com que as pessoas pensem que a única alternativa diante de uma situação é clamar pela derrota. Ele quer que as pessoas se conformem com aquilo de ruim que está acontecendo ou com aquilo que está por vir. Ele quer muitas vezes que a pessoa potencialize o medo, que a pessoa potencialize as consequências más, de tal forma que ela viva no futuro, que ela viva à mercê daquilo que ela acha que pode acontecer, e esquece que o mundo que ela vive é o mundo físico, mas é o mundo espiritual também. A pessoa, quando está passando por um abatimento, a tendência ela é esquecer das verdades espirituais que ela aprende diariamente. A tendência é esquecer daquilo que Deus já fez na vida dela, porque ela está abalada, ela está com a sua alma doente, ela está abatida por causa das circunstâncias, por causa das dificuldades. E essas pessoas, elas se tornam uma presa fácil. Satanás, ele quer distorcer a palavra de Deus. Ele quer que nós andemos por aquilo que nós vemos e não por aquilo que nós cremos. Presta atenção. Ele quer que nós andemos por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós estamos passando, e não por aquilo que nós cremos. E nós sabemos que é exatamente o contrário. Nós somos daqueles que não andam por vistas, mas somos daqueles que andam por fé. Fé no Filho de Deus. E ele quer a todo momento nos enganar, ele quer a todo momento distorcer a palavra de Deus, para usar a palavra de Deus contra a própria vida da pessoa. Vejam que a fraqueza e o abatimento, ela não atinge só pessoas novas na fé, ela não atinge só pessoas incautas, ela atinge pessoas experimentadas. Por quê? Porque vacilam. O abatimento atingiu a vida dos discípulos quando Jesus morreu. Eles caminharam com Jesus durante 3 anos e meio, eles conheciam o plano da salvação, eles sabiam que o Filho de Deus veio, mas ele não ficaria nesse mundo, eles sabiam que ele veio para preparar, eles conheciam João Batista, só que quando Jesus morreu, eles se desesperaram, eles se entristeceram, eles acharam que tinha acabado ali. Veja, estou falando de Pedro, estou falando de homens experimentados na prática da palavra, experimentados no convívio com o Senhor Jesus, e foram enganados por Satanás. Veja o que a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 16, e nos versículos de 9 a 11 diz, Marcos 16, de 9 a 11. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam, e contou o que havia acontecido. Presta atenção. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram.
Veja, por causa do sofrimento, por causa da dor, por causa do mestre que não estava mais com eles. Alguém que viu o Senhor ressuscitado, contou para eles, eles não foram capazes de nem sequer lembrar, realmente o Senhor falou alguma coisa mesmo desse tipo, que ele viria, o sacrifício dele estava preparado, mas não. Por quê? Porque eles estavam abatidos, eles foram enganados pelo abatimento, eles foram enganados pelo medo. E essa é uma grande estratégia de Satanás, para roubar as pessoas da presença de Deus, ou para impedi-las de viver aquilo que Deus tem preparado para elas. Dificuldades todos temos, todos teremos. O próprio Senhor Jesus nos alertou, não enganou a ninguém. Olha, vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. E muitas vezes as pessoas se esquecem disso. Muitas vezes as pessoas falam isso para os outros, mas quando a dificuldade bate na porta dela, ela não se lembra. Olha que coisa interessante. Vive apregoando isso. Quando é consigo próprio o problema, quando é consigo próprio a dificuldade, aí tem dificuldade de se lembrar das palavras do mestre. Pessoas de mente vacilante, pessoas de fé vacilante, pessoas que não conseguem, em meio à dificuldade, acreditar que, mesmo com aquilo que está acontecendo, a palavra do Senhor continua sendo verdadeira, e aquilo que o Senhor prometeu não vai falhar. Agora, existe uma outra perspectiva, de pessoas que vivem, não pela sua natureza humana, não pela sua carne, mas vivem pelo Espírito, e esses sim, desfrutam daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja no versículo 9 desse texto de Romanos 8 que nós lemos: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém tem o Espírito de Cristo, a ele pertencem. Olha que coisa interessante. No versículo 5 que nós lemos, fala que as dificuldades, quer ver? Vamos voltar lá. Versículo 5 de Romanos 8, diz assim, aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam nas coisas da natureza humana, veja, são dominados pela natureza humana. Quando se refere ao Espírito, fala aqueles que são controlados pelo Espírito de Deus, ou seja, aqueles que se deixam controlar. O Espírito de Deus, ele tem algo excelente e bom preparado para todos, mas nem todos estão sujeitos, nem todos querem da forma como o Espírito impõe. Então o que acontece? Vivem à margem. Por quê? Porque o Espírito deseja controlar o nosso temperamento, o Espírito deseja controlar a nossa mente, o nosso pensar, ele deseja controlar o nosso falar, ele deseja controlar as nossas atitudes, ele deseja controlar, manter sob controle, para que não hajam exageros, para que não hajam discrepâncias, ele mantém sob controle. Por quê? Porque é uma característica dele, do Espírito, e nós precisamos estar submissos a esse controle, para podermos viver realmente no Espírito, e abandonar as obras da carne. E ele fala, no final desse versículo 9, que aqueles que obedecem a Cristo, pertencem a Cristo. Aqueles que obedecem a Cristo, pertencem a Cristo. Por quê? Porque comungam dos mesmos valores, porque comungam dos mesmos objetivos. No versículo 13 e 14, ele diz o seguinte, se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Por quê? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Só pode ser filho aquele que se submete. Todos são filhos de Deus? Não. O mundo inteiro é filho de Deus? Não. Todos foram criados por Deus, mas filho é aquele que se submete, filho é aquele que faz a vontade do Pai. Então aqueles que fizerem isso, aqueles que mortificarem o desejo da sua carne, é que têm o privilégio de poderem ser chamados de filhos de Deus. Quando fazemos morrer as obras da carne. Veja que mais uma vez aqui a gente tem dois caminhos, a gente tem opção entre alimentar as obras da carne ou fazer morrer as obras da carne. E nós sabemos que tudo aquilo que vem da carne é ruim. Nós sabemos que a nossa carne, ela milita constantemente contra o nosso espírito. Uma vez perguntaram para um sábio, olha, eu tenho uma luta constante do bem contra o mal dentro de mim. Como é que eu faço para vencer essa luta? E aí eu vou acrescentar nessa historinha o versículo que Paulo fala que
O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então aí fala da natureza humana, porque o bem e o mal estão dentro das pessoas. E aí, voltando para a história do sábio, sábio, como é que eu faço? E o sábio deu um exemplo, uma ilustração, ele fez uma analogia, que é muito verdadeira. Ele disse o seguinte: olha, imagina que dentro de você existem 2 lobos famintos. Um deles é aquele que representa a vontade da tua carne, a vontade de fazer as coisas desse mundo, a vontade de fazer aquilo que te dá na cabeça. E o outro desses lobos é aquele que representa o Espírito, que é a tua vida de comunhão com Deus, que é o espírito de moderação. E aí, a pergunta: qual desses 2 lobos vai vencer dentro de você? O sábio respondeu: aquele a quem mais você alimentar. Então é exatamente isso. Para fazer morrer as obras da carne dentro de nós, nós precisamos nos alimentar pelas obras do Espírito. Por quê? Porque constantemente o nosso espírito vai lutar contra a nossa carne. E aquele que for mais alimentado, aquele que tiver mais vazão, aquele que nós dermos mais importância, é esse que vai vencer. Por que existem tantos crentes frustrados? Por que existem tantos crentes que não vivem a promessa de Deus? Por que existem tantos crentes desanimados? Por quê? Porque não querem pagar o preço de mortificar a sua carne. Não querem pagar o preço de ter uma vida santa no Espírito de Deus. Não querem pagar o preço. E vão viver vidas assim. Eu costumo dizer que eles não vão viver, eles vão sobreviver. Não vão viver aquilo que o Senhor Jesus prometeu. Por quê? Porque querem dar vazão às obras da carne. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 42 e no versículo 5. Salmo 42, versículo 5, diz assim, ó: por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Eu te convido depois a continuar a leitura, lê esse capítulo inteiro, o Salmo 42, você vai ver que o versículo 11 é igualzinho a esse, igualzinho, sem pôr e nem tirar. Versículos 5 e 11 são iguaizinhos. E aí eu te pergunto, o salmista aqui, ele está passando por um momento de dificuldade. Ele fala que ele anseia pela presença de Deus, mas ele fala que ele se sente esquecido, ele se sente maltratado. Ele sente que os inimigos vão acabar com ele. Mas só que ele é um homem que tem esperança. Então ele diz para si mesmo, ele diz para a sua alma: por que você está abatida? Espere em Deus. Por que você está abatido? Por que você aí na sua casa está abatido diante dessa dificuldade, diante dessa luta, diante dessa perda? Espere em Deus. Ele fala: eu ainda o louvarei. Esse homem, apesar do sofrimento, ele não perdeu a esperança. Esse homem, apesar das coisas que interferiam no seu dia a dia, na sua natureza humana, o colocando para baixo, ele tinha rompantes de consciência espiritual, de se lembrar de quem ele era, de se lembrar daquilo que Deus prometeu para ele. E aí ele conseguia manter viva essa esperança de que aquilo ia passar, e de que ele ia voltar a estar na presença do Senhor. A palavra de Deus em Salmos também diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Isso não significa que é um tempo cronológico. Lembre-se que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Deus não tem um calendário gregoriano como esse que foi inventado pelos homens. O calendário de Deus, ele é eterno. E quando fala que uma noite, o choro pode durar uma noite inteira, isso pode representar, não, isso representa um período. Só que a alegria vem pelo amanhecer. Basta crer. Só vai experimentar da alegria depois da tristeza aquele que perseverar. Aquele que se entregar à sua tristeza vai sucumbir, vai morrer. Vai morrer fisicamente, pastor? Pode ser que sim. Mas a morte principal a que esse texto se refere é a morte espiritual. É a morte da ausência da esperança, é a morte da ausência da perspectiva de viver com Deus. É a morte do sentimento de que é a morte do sentimento que faz com que a pessoa se esqueça de quem é Deus.
Nós não podemos nos esquecer de quem é Deus na nossa vida, nós não podemos nos esquecer de que todas as situações que acontecem, elas estão absolutamente no controle das mãos do Senhor. E o que nós precisamos é fortalecer o nosso espírito para que ele seja estável, para que ele seja inabalável, para que essas coisas não o corrompam, para que essas coisas não diminuam o seu poder e a sua essência, que não diminuam a sua condição de acreditar que realmente Deus pode fazer. E a Bíblia, ela fala de homens, como eu e você, como pessoas de carne e osso, sujeitas a toda e qualquer dificuldade, sujeitas a todo e qualquer sofrimento, mas pessoas que têm uma convicção, que têm uma fé, tiram força de onde não existe. E para concluir essa mensagem, eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 51, no versículo 10. O salmista Davi, ele dá aí uma grande receita. O salmista Davi, ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele. Ele tinha errado e tinha errado feio. Ele estava sofrendo as consequências desse erro. Depois de ficar fascinado pelo pecado, ele caiu em si. Ele se arrependeu. E ele percebeu que o que ele estava buscando eram coisas passageiras, eram coisas deste mundo. E o que ele devia valorizar são as coisas eternas. E ele teve muito medo de não ter mais comunhão com Deus. Ele teve muito medo de que Deus tirasse dele o seu espírito. E em meio a essa situação ele escreveu: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Veja, quem está falando foi alguém que já esteve na presença de Deus. Foi alguém que já desfrutou da presença de Deus e que se deixou levar por coisas da sua carne. Por causa das coisas da sua carne, ele pagou um preço muito alto. Só que no meio de tudo isso ele entendeu: eu posso perder qualquer coisa, mas não posso perder a comunhão com Deus. Então ele fala: renova em mim. Só pode renovar aquilo que já existia, não pode renovar algo que não existe. Se renova aquilo que era novo e que perdeu o seu vigor, se renova aquilo que era novo e perdeu a sua essência, se renova aquilo que era novo e ficou velho, ficou abatido, desgastado. E ele chega diante de Deus e ele fala: renova, Senhor, dentro de mim um espírito estável. Porque ele sabia que outras lutas viriam na vida dele. Ele tinha aprendido com esta lição. E ele não queria errar de novo como ele errou. E para que eu e você não cometamos erros levados pelo medo, levado pelo desespero, ou até mesmo levado pela alegria, pelo desejo de fazer o que é errado, nós precisamos ter um espírito estável. Nós precisamos ter um espírito que não se abale com coisas externas. Nós precisamos ter um espírito que tenha comunhão direta com o Senhor Jesus. Precisamos nos alimentar da fonte. Precisamos matar a nossa carne. Precisamos de jejum, precisamos de oração. Precisamos de profundidade no nosso relacionamento com Deus. Precisamos ter um espírito estável, sujeito a qualquer intempérie, sujeito a qualquer oscilação. Precisamos ter um espírito estável. Precisamos alimentar esse espírito com coisas que agradem ao Senhor. Precisamos alimentar esse espírito de tal forma que nós sejamos reconhecidos e chamados de filhos de Deus, aos quais o Senhor protege, aos quais o Senhor cuida, aos quais o Senhor pega pela mão. Feche os teus olhos. Amado Deus e querido Pai, nós sabemos, Senhor Deus, que manter o equilíbrio, quando se fala de coisas do coração, quando se fala de emoções, é algo muito desafiador, é algo muito difícil, Senhor. Quando nós falamos de manter o equilíbrio, significa fazer um esforço, para que não haja, Senhor Deus, um descompasso, para que não haja, Senhor Deus, aquilo que o lado que pesa mais acaba prejudicando o outro lado. Para fazer, Senhor Deus, manter o equilíbrio significa fazer força para isso, Pai. E eu te peço, Deus, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê graça, que nós possamos, Deus querido e bendito, manter o equilíbrio em tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, ter um espírito, Pai, ensinável,
ou seja, aquele que está sujeito, Senhor Deus, a ouvir a voz do Mestre e atender, mesmo quando é contra a sua vontade. Nós precisamos, Senhor Deus, ter um espírito estável, Pai, porque é somente o espírito estável que nos faz, Senhor Deus, passar pelo dia da angústia, passar pelo dia da luta. É somente, Senhor Deus, o espírito estável que faz passar pela tentação. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor fortaleça esta pessoa que está na sua casa, que se sente abatida, que não tem controle sobre as suas emoções, que anda, Senhor Deus, movido, Pai, por más notícias, que anda desesperado de um lado e para o outro, Senhor Deus. Tem misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Que o Espírito, Senhor Deus, dessas pessoas, ó Pai, possa encontrar paz na Tua presença, que o Espírito dessas pessoas, Senhor Deus, possa se quebrantar diante de Ti, meu Pai, reconhecendo que Tu tens o melhor preparado, reconhecendo, Senhor Deus, que toda boa obra, Senhor Deus, procede do Senhor, que é o Pai das luzes, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, não permita, Senhor Deus, que o espírito descontrolado, Senhor Deus, coloque a perder aquilo de mais importante que essa pessoa tem na sua vida, Pai. Não digo, Senhor Deus, de vida terrena, mas digo de vida eterna, meu Pai. Falo de vida eterna, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, sabemos, ó Pai, que muitas pessoas que deram vazão aos desejos, aos propósitos da sua carne, morreram, Senhor. Morreram fisicamente, morreram espiritualmente, ó Pai, e estão, Senhor Deus, hoje alegrando a Satanás. Tem misericórdia, Senhor Deus, dessas pessoas, ó Pai, assim como Davi, Senhor, se arrependeu, assim como Davi se derramou diante do Senhor, que essas pessoas possam também reconhecer o seu pecado, se derramar diante de Ti e buscar a renovação, Senhor, daquilo que foi arranhado, daquilo que foi perdido, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço, Pai, faz a Tua obra, Senhor Deus, dá graça, dá força, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Amém, glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, e que você faça o esforço para manter um espírito equilibrado, um espírito estável, que não oscile por causa de coisas externas, amém, Deus abençoe, vamos aplaudir ao Senhor pela sua palavra, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Queridos, eu convido você agora, essa noite, a separar teu dízimo, a separar a tua oferta. Eu não preciso aqui convencer ninguém neste momento, porque aquele que é guiado pelo Espírito, que conhece esta igreja, sabe dos trabalhos, sabe do que tem sido feito, sabe o destino de tudo aquilo que fazemos. Então, separe o teu melhor aí, a tua oferta, o teu dízimo. Eu gostaria que, enquanto você se prepara aí, eu gostaria de orar contigo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, eu te peço, abençoa todos aqueles que estão nos assistindo, todos aqueles, Senhor Deus, que separa neste momento a tua oferta, que separa, Senhor, o teu dízimo, Senhor, que o Senhor venha abençoar o lar, a família, Senhor, que o Senhor venha prosperar, Pai, na saúde financeira, na saúde, na alegria no lar, ó Pai, que o Senhor venha abrir portas de trabalho, que o Senhor venha cuidar do lar dos meus irmãos, Senhor, que o Senhor venha se fazer presente a cada dia, que no momento que estes meus irmãos te clamarem ao Senhor, o Senhor ouça o clamor deles e os atenda, Pai. Cuida de cada um deles. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Separe então agora o teu dízimo, a tua oferta. As contas estão aparecendo aí para você. Te quero, nada nesse mundo vai me separar. Te amo, te quero, da minha vida eu quero te adorar. Te amo, te quero, nada nesse mundo vai me separar.
Deus abençoe cada um dos irmãos. Queridos, nós já estamos encerrando. Quero agora convidá-los a, se você estiver na sua casa, a ficar de pé. Vocês também que estão aqui conosco. Obrigado, meus irmãos, que serviram ao Senhor aqui, prepararam todo esse momento, se dispuseram a sair do seu lar, da sua casa, no frio, para poder adorar e bendizer o nome do Senhor. Convido você, na sua casa, a levantar as suas mãos aos céus e vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Eu te peço, Senhor, que abençoe a cada irmão, a cada irmã que nos assistiu esta noite, a cada um, Senhor Deus, que amigo aí que está na internet nos assistindo, aonde quer que seja, no seu lar, no hospital, Senhor Deus, ou Pai, onde quer que esteja, Senhor Deus, ou Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Aos meus irmãos que estão aqui, que eles possam retornar ao seu lar em paz, em alegria. Cuida de cada um de nós, pois nós precisamos do Senhor. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque fomos edificados e abençoados esta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu querido. A paz do Senhor para vocês.